Estas são as leis que você deve apresentar a eles. Se você comprar um servo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Êxodo, capítulo 21. Estas são as leis que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, ele te servirá 6 anos, mas no 7º ano sairá forro, sem pagar nada. Se veio sozinho, sozinho sairá. Se tinha mulher, com ele sairá a mulher. Se o seu senhor lhe deu mulher, e ela lhe deu filhos ou filhas, a mulher e os filhos serão do Senhor, e ele sairá sozinho. Mas, se o servo declarar expressamente: amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará perante os juízes, levá-lo-á à porta ou à ombreira, e lhe furará a orelha com uma só vela, e ele o servirá para sempre. Se alguém vender a sua filha como serva, ela não sairá como saem os servos. Se não agradar ao seu senhor, que a destinara para si, ele permitirá que seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois foi infiel para com ela. Se a destinou para seu filho, tratá-la-á conforme o direito das filhas. Se tomar outra mulher para si, não diminuirá o alimento dela, nem o vestido, nem o direito conjugal. Se não lhe conceder estas 3 coisas, ela sairá sem pagar nada, de graça. Quem ferir alguém, de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se não foi intencional, mas Deus o permitiu que acontecesse, designar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas, se alguém agir com premeditação e matar o seu próximo com astúcia, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Quem agredir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Quem raptar alguém será morto, quer tenha vendido a vítima, quer ela ainda esteja em seu poder. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Se pessoas brigarem e uma ferir a outra com pedra ou com punho, e esta não morrer, mas cair de cama, se ela se levantar e andar fora apoiada em cajado, o que a feriu ficará livre de culpa. Apenas pagará o tempo perdido e providenciará que seja completamente curada. Quem bater com vara em seu servo ou em sua serva, e este morrer debaixo da sua mão, certamente será punido. Mas, se sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, porque é seu dinheiro. Se pessoas estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e esta der à luz prematuramente, mas não houver dano grave, o culpado será multado, conforme o que o marido da mulher exigir e os juízes permitirem. Mas se houver dano grave, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu servo ou da sua serva e o destruir, deixá-lo a ir forro como compensação pelo olho. Se lhe arrancar um dente ao seu servo ou à sua serva, deixá-lo a ir forro como compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher e este morrer, o boi será apedrejado e não se comerá a sua carne. O dono do boi, porém, ficará livre de culpa. Se, porém, o boi já era acostumado a chifrar e o seu dono foi advertido, mas não o guardou, e ele matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono será morto. Se lhe for imposto resgate, dará pela redenção da sua vida tudo o que lhe for exigido, seja filho ou filha que o boi chifre, conforme este julgamento lhe será feito. Se o boi chifrar um servo ou uma serva, dá-se-á 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cisterna ou cavar uma cisterna e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cisterna dará indenização. Pagará em dinheiro ao dono do animal, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi de outro, este morrer, venderão o boi vivo e repartirão o dinheiro, também repartirão o boi morto. Mas, se era sabido que o boi era chifrador e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, e o morto será seu. Êxodo capítulo 22. Quem roubar um boi ou uma ovelha e o abater ou vender, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for surpreendido arrombando uma casa e for ferido de modo que morra,
Quem o feriu não será culpado de sangue, mas, se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de sangue. O ladrão fará certamente restituição. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o animal roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu rebanho num campo ou numa vinha e o deixar solto, de modo que venha a pastar no campo de outro, fará restituição com o melhor do seu próprio campo ou da sua própria vinha. Se rebentar um fogo e pegar nos espinheiros, e queimar medas de cereais, ou assear em pé, ou o campo, aquele que acendeu o fogo, certamente fará restituição. Se alguém entregar ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for roubado da casa do homem, o ladrão, se for encontrado, pagará o dobro. Se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado perante os juízes para que se apure se não pôs a mão nos bens do seu próximo. Em todo caso, de posse ilegal, seja de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer coisa perdida, de que alguém disser, é meu, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém entregar ao seu próximo um jumento, boi, ovelha ou qualquer animal para guardar, e este morrer, ou for ferido, ou for levado, sem que ninguém veja, o juramento do Senhor resolverá entre ambos, se ele não pôs a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição, mas, se de fato lhe foi roubado, fará restituição ao dono. Se foi despedaçado por fera, trará os restos como testemunho e não fará restituição pelo que foi despedaçado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este for ferido ou morrer, não estando presente o dono, certamente fará restituição. Se o dono estava presente, não fará restituição. Se foi alugado, o dinheiro do aluguel cobrirá a perda. Se um homem seduzir uma virgem que não estava desposada e se deitar com ela, certamente pagará o dote e a terá por mulher. Se o pai dela recusar terminantemente dar-lhe, pagará ele em dinheiro o dote das virgens. Não deixarás viver uma feiticeira. Todo que se deitar com animal, certamente será morto. Quem sacrificar a qualquer deus, exceto somente ao Senhor, será destruído. Não maltratarás o estrangeiro, nem o oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Não afligireis nenhuma viúva, nem órfão. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está contigo, não te comportarás com ele como credor, nem lhe imporás juros. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lhe a devolverás antes do pôr do sol, porque a única cobertura que tem é a roupa com que cobre o seu corpo, em que outra coisa se deitaria. Quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não retardarás a oferta do teu trigo, do teu mosto e do teu azeite. O primogênito de teus filhos me darás. O mesmo farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias estarão com a mãe, e ao 8º dia mos darás. Sereis para mim homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Êxodo capítulo 23. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás em demanda, acompanhando a maioria para perverter o direito. Também não favorecerás o pobre na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, certamente lhe o reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a levantá-lo. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Foge de uma causa falsa e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceitarás suborno, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos.
Não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. 6 anos semearás a tua terra e recolherás a sua colheita, mas no 7º ano a deixarás descansar e ficar em pouso. Os pobres do teu povo comerão dela, e o que eles deixarem os animais do campo comerão. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descansem o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o estrangeiro. Tende cuidado em fazer tudo o que vos ordenei. Não invocareis o nome de outros deuses, nem se ouvirá da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães ázimos. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, no tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém aparecerá de mãos vazias diante de mim. Também guardarás a festa da segagem, dos primeiros frutos do teu trabalho, do que semeaste no campo, e a festa da colheita no fim do ano, quando recolheres do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todo o varão aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se ouvires fielmente a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus, e eu os eliminarei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os demolirás totalmente e quebrarás as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. Farei que completes o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundirei todo o povo a que chegares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Enviarei vespões diante de ti, que expulsarão os heveus, os cananeus e os heteus, de diante de ti. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne deserta e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Estabelecerei as tuas fronteiras, desde o mar Vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio Eufrates, porque entregarei nas tuas mãos os moradores da terra, e tu os expulsarás de diante de ti. Não farás aliança com eles, nem com os seus deuses. Não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Êxodo, capítulo 24. Disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se aproximem, nem suba com ele o povo. Moisés foi, contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantou-se de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou jovens dos filhos de Israel, que ofereceram holocaustos e sacrificaram novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue, pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Então Moisés tomou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. Subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia algo como um pavimento de pedra de safira,
tão límpido como o próprio céu, Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica aqui. Dar-te-ei tábuas de pedra, com a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinar. Moisés levantou-se com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Moisés subiu ao monte e a nuvem o cobriu. A glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no cume do monte. Moisés entrou no meio da nuvem e subiu ao monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração o mover voluntariamente, recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata e bronze, estofo azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim fareis. Farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio e a sua altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos, 2 argolas num lado e 2 argolas no outro lado. Farás varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar com eles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, não serão tirados dela. Na arca porás o testemunho que eu te darei. Farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e o outro na outra, de uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas suas 2 extremidades. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles estarão voltadas um para o outro para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e na arca porás o testemunho que eu te darei. Ali me encontrarei contigo, do alto do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Far-lhe-ás ao redor uma borda de 1 palmo de largura e farás uma moldura de ouro ao redor da borda. Far-lhe-ás 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. As argolas estarão junto à borda, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Os varais farás de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Com eles se levará à mesa. Farás os seus pratos, os seus incensários, as suas taças e as suas ânforas, com que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Sobre a mesa porás o pão da proposição diante de mim perpetuamente. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará o candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores serão do mesmo. 6 canas sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro lado. Num braço haverá 3 cálices com formato de flor de amêndoa, com maçaneta e flor. E no outro braço, 3 cálices com formato de flor de amêndoa, com maçaneta e flor.
Assim se fará com os 6 braços que saem do candelabro. No candelabro haverá 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com as suas maçanetas e as suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 braços que saem dele, e outra maçaneta sob outros 2 braços, e ainda outra maçaneta sob os últimos 2 braços, assim para os 6 braços que saem do candelabro. As suas maçanetas e os seus braços serão do mesmo. Tudo será uma peça batida de ouro puro. Far-lhe-á 7 lâmpadas. As lâmpadas serão acesas de maneira que iluminem a frente dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo, capítulo 26. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino torcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás, obra de artífice. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas se unirão uma à outra, e as outras 5 se unirão igualmente uma à outra. Farás laços de estofo azul na orla da cortina que estiver na extremidade do primeiro grupo. Assim também farás na orla da cortina que estiver na extremidade do segundo grupo. 50 laços farás numa cortina, e 50 laços farás na extremidade da cortina que está no segundo grupo. Os laços serão opostos um ao outro. Farás 50 colchetes de ouro e ajuntarás as cortinas uma à outra com os colchetes, para que o tabernáculo venha a ser um todo. Farás cortinas de pelos de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas terão a mesma medida. Unirás 5 cortinas à parte e as outras 6 à parte. Dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. Farás 50 laços na orla da cortina, que estiver na extremidade do primeiro grupo, e 50 laços na orla da cortina do segundo grupo. Farás 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes nos laços, ajuntando a tenda, para que venha a ser um todo. O que sobrar das cortinas da tenda, a meia cortina que sobrar, penderá sobre a parte traseira do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado do outro, do que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo, para o cobrir. Farás também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tintas de vermelho, e por cima desta uma cobertura de peles finas. Farás tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão colocadas em pé. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua terá 2 encaixes paralelos. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás as tábuas para o tabernáculo da seguinte maneira: 20 tábuas para o lado sul. Farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Para o outro lado do tabernáculo, lado norte, farás 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o ocidente, farás 6 tábuas. Farás 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, no lado posterior. Serão duplas de baixo até cima e ajustadas a um só anel. Assim se fará com as 2 tábuas, serão para os 2 cantos. Assim haverá 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 travessões para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 travessões para as tábuas do lado posterior do tabernáculo, para o ocidente. O travessão central passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, pelas quais passarão os travessões. Também os travessões cobrirás de ouro.
Levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Farás um véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Com querubins o farão, obra de artífice. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás ali, atrás do véu, a arca do testemunho. O véu vos fará separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Porás a mesa do lado de fora do véu e o candelabro defronte da mesa, no lado sul do tabernáculo. A mesa porás no lado norte. Para a entrada da tenda farás um reposteiro de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. Farás 5 colunas de madeira de acácia para o reposteiro e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro e fundirás para elas 5 bases de bronze. Êxodo, capítulo 27. Farás também um altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o comprimento, e de 5 côvados a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Farás chifres nos seus 4 cantos. Os chifres serão do mesmo peça, e o cobrirás de bronze. Farás os seus recipientes para recolher a cinza, as suas pás, as suas bacias, os seus garfos e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás um crivo de bronze em forma de rede, e farás 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos. Pô-lo-ás debaixo da borda do altar, para que a rede chegue até o meio do altar. Farás varais de madeira de acácia para o altar, e os cobrirás de bronze. Os varais serão metidos nas argolas, e estarão de um e de outro lado do altar. Quando for levado, oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo. Para o lado sul haverá cortinas de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento para um lado. As suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e as suas vergas serão de prata. Para o lado norte haverá cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e as suas vergas serão de prata. Para o lado oeste haverá cortinas de 50 côvados, as suas 10 colunas e as suas 10 bases. Para o lado leste, ao nascente, haverá 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados, as suas 3 colunas e as suas 3 bases. Para o outro lado haverá cortinas de 15 côvados, as suas 3 colunas e as suas 3 bases. Para a entrada do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador, as suas 4 colunas e as suas 4 bases. Todas as colunas ao redor do átrio terão vergas de prata. Os seus colchetes serão de prata e as suas bases de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados e a largura em cada frente de 50. A altura será de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido e as bases das colunas de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de azeitonas esmagadas para o candelabro, para que as lâmpadas se mantenham sempre acesas. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as conservarão em ordem diante do Senhor, desde a tarde até pela manhã. Este será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Êxodo, capítulo 28. Farás vir a ti, Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me servirem como sacerdotes. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para o consagrar, para que me ministre como sacerdote. Estas são as vestes que farão: peitoral, éfode, manto, túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão.
e para seus filhos, para me servirem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Farão o éfode de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de artífice. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, para que seja unido. O cinto de obra esmerada que estará sobre o éfode será de uma só peça e do mesmo lavor: ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e os 6 nomes restantes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Com obra de lapidador, como se gravam selos, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas em ouro as farás. Colocá-las-ás sobre as ombreiras do éfode, como pedras de memorial para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre ambos os ombros para memorial diante do Senhor. Farás engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro. De cordão as farás e prenderás as correntes nos engastes. Farás o peitoral do juízo, obra de artífice, conforme a obra do éfode o farás. De ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido farás. Quadrado e dobrado será. De 1 palmo será o seu comprimento e de 1 palmo a largura. Colocarás nele engastes de pedras, 4 ordens de pedras. A primeira ordem será de sardônica, topázio e carbúnculo. A segunda ordem de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem de berilo, ônix e jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Como se gravam selos, cada uma com seu nome, serão segundo as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordões, de obra trançada de ouro puro. Farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As outras 2 extremidades das 2 correntes prenderás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que está junto ao éfode por dentro. Farás outras 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras do éfode, por baixo, na frente dele, junto à sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. Ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, por cima do cinto de obra esmerada do éfode, para que o peitoral não se separe do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memorial perpétuo diante do Senhor. Porás no peitoral do juízo o urim e o tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor perpetuamente. Farás o manto do éfode todo de estofo azul. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rasgue. Na sua borda inferior farás romãs de estofo azul, púrpura e carmesim ao redor da borda, e campainha de ouro entre elas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, ao redor da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O sonido das campainhas será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás, como se grava um selo, santo ao Senhor. Prendê-la-ás com um cordão azul, de maneira que esteja na mitra. Na frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, e Arão levará a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas ofertas. Estará continuamente na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Tecerás a túnica de linho fino e farás uma mitra de linho fino. Também farás um cinto, obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas, cintos e tiaras, para glória e ornamento.
Vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos. Ungirás, consagrarás e santificarás a Arão e a seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Far-lhes-ás calções de linho, para cobrirem a carne nua. Irão da cintura às coxas. Arão e seus filhos os usarão quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua descendência depois dele. Êxodo, capítulo 29. Isto é o que farás para os consagrar, para que me sirvam como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito. Do flor de farinha fareis pães ázimos, bolos ázimos amassados com azeite, e obreias ázimas untadas com azeite. De flor de farinha de trigo os farás. Pô-los-ás num cesto, e os trarás no cesto, com um novilho e os 2 carneiros. Farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Tomarás as vestes, vestirás Arão com a túnica, o manto do éfode, o éfode e o peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada do éfode. Porás a mitra na sua cabeça, e sobre a mitra porás a coroa da santidade. Tomarás o óleo da unção, derramá-lo-ás sobre a sua cabeça e o ungirás. Farás chegar seus filhos e os vestirás com túnicas. Pôr-lhes-ás mitras e cingi-los-ás com cintos a Arão e a seus filhos. O sacerdócio será para eles estatuto perpétuo. Assim consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. Todo o restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Tomarás toda a gordura que cobre os intestinos, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que houver neles, e queimá-los-á sobre o altar. Mas a carne do novilho, a sua pele e o seu excremento queimá-los-ás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Tomarás um carneiro. Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Imolarás o carneiro, tomarás o seu sangue e o aspergirás ao redor sobre o altar. Cortarás o carneiro em seus pedaços, lavarás os seus intestinos e as suas pernas, e os porás sobre os seus pedaços e sobre a sua cabeça. Queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro. Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Imolarás o carneiro, tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue aspergi-lo-ás ao redor sobre o altar. Tomarás do sangue que estará sobre o altar e do óleo da unção e o aspergirás sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos. Ele será santificado, e as suas vestes e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre os intestinos, o redenho do fígado, os 2 rins com a gordura que houver neles, e a coxa direita, pois é carneiro das consagrações, e do cesto dos pães ázimos que está diante do Senhor tomarás um bolo de pão azeitado e uma obreia. Tudo isto porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e o moverás por oferta movida perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por aroma agradável perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e o moverás por oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da oferta alçada, que foi movida e alçada do carneiro das consagrações, que é de Arão e de seus filhos. Será isso para Arão e seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel,
porque é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada ao Senhor. As vestes sagradas de Arão ficarão para seus filhos depois dele, para que sejam ungidos nelas e consagrados nelas. Aquele que dentre seus filhos for sacerdote em seu lugar e entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário, vesti-las-á por 7 dias. Tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne em lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. Comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e santificá-los. Mas estranhos não as comerão, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até pela manhã, o que sobrar queimarás no fogo. Não se comerá, porque é santo. Assim farás a Arão e a seus filhos conforme tudo o que te ordenei. Por 7 dias os consagrarás. Cada dia oferecerás um novilho como sacrifício pelo pecado, para expiação. Purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás. O altar será santíssimo, tudo que tocar o altar será santo. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com o primeiro cordeiro oferecerás a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com oferta de manjares da manhã, e conforme a sua libação, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Holocausto contínuo será pelas vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde me encontrarei convosco, para falar contigo ali. Ali me encontrarei com os filhos de Israel, e o lugar será santificado pela minha glória. Santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Êxodo capítulo 30. Farás também um altar de madeira de acácia para queimar incenso. De 1 côvado será o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura será quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Os seus chifres serão do mesmo. De ouro puro o cobrirás, o seu teto, as suas paredes ao redor e os seus chifres. E lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Far-lhe-ás 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura, nos 2 cantos de ambos os lados, para nelas se colocarem os varais com que será levado. Os varais farás de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Pô-lo-ás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão queimará sobre ele incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando Arão acender as lâmpadas à tardinha, queimará o incenso. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem derramareis sobre ele libação. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado da expiação. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando tomares o censo dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma. Quando os contares, todo aquele que passar pelo recenseamento dará meio ciclo, segundo o ciclo do santuário. O ciclo é de 20 geras. Meio ciclo é a oferta ao Senhor. Todo aquele que passar pelo recenseamento, da idade de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos do que meio ciclo,
quando derem a oferta ao Senhor, para fazerem expiação pelas vossas almas. Tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. Será para os filhos de Israel um memorial diante do Senhor, para fazerdes expiação pelas vossas almas. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma pia de bronze com a sua base de bronze para lavatório. Colocá-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo para Arão e para sua descendência pelas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: toma as mais finas especiarias, de mirra líquida 500 siclos, de canela aromática a metade, a saber 250, de cálamo aromático 250, de cássia 500, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 rim. Disto farás o óleo sagrado para unção, perfume composto segundo a arte do perfumista. Será o óleo sagrado da unção. Ungirás com ele a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Assim os consagrarás e serão santíssimos, tudo que tocar neles será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este será o meu óleo sagrado da unção pelas vossas gerações. Não se derramará sobre carne humana, nem fareis outro de composição semelhante. É santo e será santo para vós outros. Todo que compuser perfume semelhante, ou com ele ungir um estranho, será eliminado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro, em partes iguais. Disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde me encontrarei contigo. Coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fareis conforme esta composição, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Todo o que fizer incenso semelhante para o cheirar, será eliminado do seu povo. Êxodo, capítulo 31, disse o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus, em sabedoria e em inteligência, e em ciência, em todo artifício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidar pedras de engaste, para entalhar madeira e para executar todo tipo de obra. Também lhe dei Oholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que façam tudo o que te ordenei: a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela e todos os móveis da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a pia com a sua base, as vestes finamente tecidas, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo o que te ordenei. Disse mais o Senhor a Moisés: falarás aos filhos de Israel dizendo: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto guardareis o sábado, porque é santo para vós. Aquele que o profanar certamente será morto, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia é o sábado do descanso solene, santo ao Senhor.
Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, certamente será morto. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 32. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu-lhes: Tirai os pendentes de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro das orelhas e os trouxe a Arão. Ele os recebeu das suas mãos e com um buril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro fundido. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e anunciou: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro fundido, adoraram-no, sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse ainda o Senhor a Moisés: Tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para os consumir da face da terra. Volta-te da tua ardente ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais juraste por ti mesmo e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa posteridade toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que faria ao seu povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, frontais e traseiras. As tábuas eram obra de Deus, e a escritura era a escritura de Deus, gravada nas tábuas. Quando Josué ouviu o clamor do povo que gritava, disse a Moisés: Há brado de guerra no arraial. Moisés respondeu: Não é brado de vitória, nem voz de derrota, mas ouço o som de canto. Quando se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira e arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Tomou o bezerro que tinham feito, queimou-o no fogo e o moeu até que virou pó, espalhou-o sobre a água e deu-o a beber aos filhos de Israel. Disse Moisés a Arão: Que te fez este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o. Deram-mo e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Viu Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o havia desenfreado, tornando-o objeto de escárnio entre os seus adversários. Moisés postou-se à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. E todos os filhos de Levi se ajuntaram a ele. Ele lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada ao lado,
passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Fizeram os filhos de Levi conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Moisés disse: consagrai-vos hoje ao Senhor, pois cada um de vós foi contra seu filho e contra seu irmão, para que ele vos conceda hoje uma bênção. No dia seguinte disse Moisés ao povo: cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei expiação pelo vosso pecado. Voltou Moisés ao Senhor e disse: este povo cometeu grande pecado e fez para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou senão, risca-me do teu livro que tens escrito. Respondeu o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora conduz o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão fabricara. Êxodo capítulo 33. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. Eu, porém, não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pranteou, e ninguém pôs os seus ornamentos. Pois o Senhor dissera a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Tiraram, pois, os filhos de Israel os seus ornamentos desde o monte Horebe em diante. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe dele, e chamou-lhe a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava, e cada um punha-se à porta da sua tenda e olhava para Moisés até que ele entrasse na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois voltava Moisés ao arraial, mas o seu servo Josué, filho de Num, jovem, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: eis que tu me dizes: fazes subir este povo, e não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te por teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se, pois, achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá que achei graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é indo tu conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois afastarei a mão,
e me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo, capítulo 34, disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Prepara-te para amanhã pela manhã e sobe ao monte Sinai. Apresentar-te-ás a mim ali no cume do monte. Ninguém suba contigo, nem apareça ninguém em todo o monte, nem mesmo ovelhas nem bois pastem diante do monte. Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras. Levantou-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, pôs-se ali junto a ele e proclamou o nome do Senhor. Passando o Senhor diante dele, proclamou: o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia a milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas que de maneira alguma inocentará o culpado, visitando a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Moisés imediatamente se prostrou até a terra e adorou. Disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, pois este é povo de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então disse o Senhor: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma. Todo este povo, no meio do qual estás, verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que hoje te ordeno. Eis que expulsarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não sejam por laço no meio de ti. Antes derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes. Ídolos, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, para que quando se prostituírem após os seus deuses e sacrificarem aos seus deuses, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios e tomes das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Guardareis a festa dos pães ázimos. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, no tempo apontado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo primogênito é meu, e de todo primogênito dos teus rebanhos, sendo macho, dos bois e das ovelhas. Porém o primogênito do jumento resgatarás com um cordeiro, mas se o não resgatares, quebrar-lhe-ás a cerviz. Todo o primogênito dos teus filhos resgatarás. Ninguém aparecerá de mãos vazias diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, dos primeiros frutos da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo o varão aparecerá diante do Senhor Deus, o Deus de Israel. Porque expulsarei as nações de diante de ti e alargarei as tuas fronteiras. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque é conforme o teor destas palavras que fiz aliança contigo e com Israel. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de falar com ele. Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, e eis que a pele do seu rosto resplandecia, e temeram aproximar-se dele.
Moisés, porém, os chamou. Arão e todos os principais da congregação voltaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, removia o véu até sair, e saindo, falava aos filhos de Israel tudo o que lhe era ordenado. Assim viam os filhos de Israel que a pele do rosto de Moisés resplandecia. Por isso Moisés tornava a pôr o véu sobre o rosto até entrar para falar com o Senhor. Êxodo, capítulo 35. Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se fará trabalho, mas o 7º dia vos será santo, sábado de descanso solene ao Senhor. Qualquer que nele fizer alguma obra será morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai de entre vós uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração o mover voluntariamente trará a oferta do Senhor: ouro, prata e bronze, estofu azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Todo homem hábil entre vós virá e fará tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, a arca com os seus varais, o propiciatório e o véu da cortina, a mesa com os seus varais e todos os seus utensílios, e o pão da proposição, o candelabro da luz com os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a luz, o altar do incenso com seus varais, o óleo da unção e o incenso aromático, o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto com o seu crivo de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a pia com a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio, e as suas cordas, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então se retirou toda a congregação dos filhos de Israel da presença de Moisés, vieram todos os que foram movidos no seu coração e todos cujo espírito os estimulou, e trouxeram a oferta do Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos os que eram de coração voluntário trouxeram broches, pendentes, anéis e colares, todo tipo de joia de ouro. Todo homem oferecia uma oferta de ouro ao Senhor. Todo aquele que possuía estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho ou peles finas, tudo trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze trazia por oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis fiavam com as mãos e traziam o que tinham fiado: estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luz, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher israelita cujo coração os moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse por intermédio de Moisés, isso trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Disse mais Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus em sabedoria e em inteligência, e em ciência e em todo o artifício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidar pedras de engaste, para entalhar madeira e para executar todo tipo de obra.
Também lhe deu o dom de ensinar, a ele e ao Oholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, de artífice, de bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e de tecelão, para qualquer obra e para inventar obras artísticas. Êxodo capítulo 36. Bezalel e Oholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem executar todo o trabalho para o serviço do santuário, farão tudo conforme o Senhor ordenara. Chamou, pois, Moisés a Bezalel e a Oholiabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto habilidade, todo aquele cujo coração o impeliu a vir para a obra, a fim de executar Eleá. Receberam de Moisés toda a oferta que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazer ela lá. E ainda eles traziam ofertas voluntárias todas as manhãs. Então vieram todos os homens hábeis que realizavam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés deu ordem, a qual fizeram proclamar por todo o arraial: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra e ainda sobejava. Todos os homens hábeis, entre os que trabalhavam na obra, fizeram um tabernáculo com 10 cortinas de linho fino torcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins, obra de artífice. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. Ligaram 5 cortinas uma com a outra e as outras 5 também ligaram uma com a outra. Fizeram laços de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro grupo, assim também fizeram na orla da cortina extrema do segundo grupo. 50 laços fizeram numa cortina e 50 laços fizeram na orla da outra cortina do segundo grupo. Os laços eram opostos um ao outro. Fizeram 50 colchetes de ouro e ajuntaram as cortinas uma a outra com os colchetes. Assim o tabernáculo veio a ser um todo. Fizeram cortinas de pelos de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas fizeram. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas tinham a mesma medida. Ligaram 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte. Fizeram 50 laços na orla da cortina extrema do primeiro grupo e 50 laços na orla da cortina do segundo grupo. Fizeram 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tintas de vermelho e por cima outra cobertura de peles finas. Fizeram as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, colocadas em pé. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 encaixes paralelos. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. Fizeram 20 tábuas para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Para o outro lado do tabernáculo, lado norte, fizeram 20 tábuas e 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram 2 tábuas para os cantos do tabernáculo no lado posterior. Eram duplas de baixo até cima e ajustadas a um só anel. Assim fizeram com as 2 tábuas. Eram para os 2 cantos. Assim havia 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 travessões para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 travessões para as tábuas do lado posterior do tabernáculo, para o ocidente. Fizeram um travessão central para atravessar pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas e fizeram de ouro as suas argolas, pelas quais passavam os travessões.
Também os travessões cobriram de ouro. Fizeram o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Com querubins o fizeram, obra de artífice. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as cobriram de ouro. Os seus colchetes eram de ouro e fundiram-lhes 4 bases de prata. Para a entrada da tenda fizeram um reposteiro de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador, e 5 colunas com seus colchetes. Cobriram de ouro seus capitéis e as suas vergas, e fizeram-lhe 5 bases de bronze. Êxodo capítulo 37. Bezalel fez a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela e pô-las nos seus 4 cantos, 2 argolas num lado e 2 argolas no outro. Fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca para se levar a arca. Fez o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez 2 querubins de ouro batido os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas suas 2 extremidades. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles estavam voltadas um para o outro. Para o propiciatório estavam voltadas as faces dos querubins. Fez a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe ao redor uma borda de 1 palmo de largura e fez uma moldura de ouro ao redor da borda. Fundiu 4 argolas de ouro para ela e pô-las nos 4 cantos, que estavam nos seus 4 pés. As argolas estavam junto à borda, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. Fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus incensários, as suas taças e as suas ânforas com que se haviam de oferecer libações. Fez o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores eram do mesmo. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas de um lado e 3 do outro. Num braço havia 3 cálices com formato de flor de amêndoa, com maçaneta e flor, e no outro braço 3 cálices com formato de flor de amêndoa, com maçaneta e flor. Assim se fez com os 6 braços que saíam do candelabro. No candelabro havia 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com as suas maçanetas e as suas flores. Havia uma maçaneta sob 2 braços que saíam dele, e outra maçaneta sob outros 2 braços, e ainda outra maçaneta sob os últimos 2 braços, assim para os 6 braços que saíam do candelabro. As suas maçanetas e os seus braços eram do mesmo, tudo era uma peça batida de ouro puro. Fez-lhe 7 lâmpadas, os seus espevitadores e os seus apagadores de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fez com todos os seus utensílios. Fez o altar do incenso de madeira de acácia. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura era quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Os seus chifres eram do mesmo. Cobriu de ouro puro o seu teto, as suas paredes ao redor e os seus chifres, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Debaixo da sua moldura fez 2 argolas de ouro de cada lado oposto, para nelas se colocarem os varais com que havia de ser levado. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Fez também o óleo sagrado da unção e o incenso puro aromático, obra de perfumista. Êxodo, capítulo 38. Fez o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Fez-lhe chifres nos seus 4 cantos, os seus chifres eram do mesmo, e cobriu de bronze. Fez todos os utensílios do altar, os recipientes para recolher a cinza, as pás,
as bacias, os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de bronze. Fez para o altar um crivo de bronze em forma de rede, que pôs debaixo da sua borda até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de bronze, para os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas aos lados do altar, para com eles se levar o altar. Oco de tábuas o fez. Fez a pia de bronze e a sua base de bronze dos espelhos das mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Fez o átrio. Para o lado sul, as cortinas do átrio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os colchetes das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado norte, 100 côvados com 20 colunas e as suas 20 bases de bronze. Os colchetes das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado oeste, cortinas de 50 côvados com 10 colunas e as suas 10 bases. Os colchetes das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado leste, ao nascente, 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados, com 3 colunas e as suas 3 bases. E para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado, cortinas de 15 côvados, com 3 colunas e as suas 3 bases. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de bronze, os colchetes das colunas e as suas vergas eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis era de prata. Todas as colunas do átrio tinham vergas de prata. O reposteiro da porta do átrio era obra de bordador de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura, na largura, de 5 côvados, conforme as cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus colchetes eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas vergas eram de prata. Todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a soma dos objetos do tabernáculo do testemunho, conforme foram contados por ordem de Moisés, pelo ministério dos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Com ele estava Oholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, o ouro da oferta movida, foi 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos que foram contados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de todo aquele que passava ao recenseamento, da idade de 20 anos para cima, de 603.550 homens. Os 100 talentos de prata foram para fundir as bases do santuário e as bases do véu, sem base dos 100 talentos, 1 talento para cada base. Dos 1.775 ciclos, fez os colchetes para as colunas, cobriu os seus capitéis e fez as suas vergas. O bronze da oferta movida foi 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, o altar de bronze com o seu crivo de bronze e todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Êxodo 39, do estofo azul, púrpura e carmesim. Êxodo capítulo 39, do estofo azul, púrpura e carmesim fizeram as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário. Também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram o éfode de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Bateram o ouro em lâminas delgadas e cortaram fios para serem trabalhados no meio do estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, obra de artífice.
Fizeram-lhe ombreiras que se uniam às suas duas extremidades. O cinto de obra esmerada que estava sobre o éfode era do mesmo lavor, da mesma peça: ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Trabalharam as pedras de ônix, engastadas em ouro. Nelas foram gravados os nomes dos filhos de Israel, como se gravam selos. Colocaram-nas sobre as ombreiras do éfode, como pedras de memorial para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram o peitoral, obra de artífice, conforme a obra do éfode o fizeram, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Era quadrado, dobrado, tinha 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Colocaram nele engastes de pedras, 4 ordens de pedras. A primeira ordem era de sardônica, topázio e carbúnculo. A segunda ordem de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem de berilo, ônix e jaspe, engastadas em ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, como se gravam selos, cada uma com seu nome, segundo as 12 tribos. Para o peitoral fizeram correntes como cordões, de obra trançada de ouro puro. Fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e fixaram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. As 2 correntes de ouro fixaram nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As outras 2 extremidades das 2 correntes fixaram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras do éfode na frente dele. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram ainda 2 argolas de ouro e as fixaram nas 2 ombreiras do éfode, por baixo, na frente dele, junto à sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. Ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas do éfode com um cordão azul, para que ficasse sobre o cinto de obra esmerada do éfode e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram o manto do éfode todo de estofo azul, obra de tecelão. No meio dele havia uma abertura como a abertura de uma saia de malha. Ao redor da abertura havia uma borda tecida para que não se rasgasse. Na borda inferior do manto fizeram romãs de estofo azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram entre as romãs ao redor da borda inferior do manto entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, ao redor da borda do manto, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram túnicas de linho fino, obra de tecelão, a mitra de linho fino, as tiaras de linho fino e os calções de linho fino torcido. O cinto era de linho fino torcido, estofo azul, púrpura e carmesim, obra de bordador como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a lâmina da coroa sagrada de ouro puro, e nela gravaram, como se grava um selo, santo ao Senhor. Prenderam-lhe um cordão azul, para fixar em cima da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. Os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus móveis, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, a coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, a coberta de peles finas e o véu do reposteiro, a arca do testemunho com os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e o pão da proposição, o candelabro puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas que deviam ser colocadas em ordem e todos os seus utensílios, e o azeite para a luz, o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso aromático, o reposteiro para a porta da tenda, o altar de bronze com o seu crivo de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a pia com a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, o reposteiro para a porta do átrio, as suas cordas e as suas estacas, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo,
para a tenda da congregação, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra, e eis que a tinham feito. Como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Êxodo, capítulo 40. Disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Trarás a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também trarás o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e porás o reposteiro à entrada do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. Tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele. Consagrá-lo-ás com todos os seus móveis e será santo. Ungirás o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Consagrarás o altar, e o altar será santíssimo. Ungirás a pia e a sua base, e a consagrarás. Farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão com as vestes sagradas, o ungirás e o consagrarás, para que me ministre como sacerdote. Farás chegar seus filhos, vesti-los-ás com túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me ministrem como sacerdotes. A sua unção lhe será para sacerdócio perpétuo pelas suas gerações. Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, meteu nele os seus travessões e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Trouxe a arca ao tabernáculo, pendurou o véu do reposteiro e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a mesa na tenda da congregação, ao lado norte do tabernáculo, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o candelabro na tenda da congregação defronte da mesa, ao lado sul do tabernáculo, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e sobre ele queimou o incenso aromático, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o reposteiro à entrada do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu o holocausto e a oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. Moisés, Arão e seus filhos lavavam nela as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando se chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro à porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em todas as suas jornadas, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel se punham em marcha. Mas se a nuvem não se levantava, não se punham em marcha até o dia em que ela se levantava. Pois a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas.